8h35, você devolva para mim, por favor. Pode ficar tranquila. Microfone, nós não estamos te ouvindo. Agora estão me ouvindo? Aí o fone, né? Eu estou testando sons novos, porque o meu microfone, o fone de ouvido, está dando para me ouvir agora, né? O fone de ouvido do meu computador, ele está dando um problema na placa de entrada. Então, vocês vão ter paciência se tiver alguma interferência externa, porque a gente, às vezes, se preocupa mais com o fone para não ter interferência externa. Mas a gente vai rezando, vai dando tudo certo, e as coisas funcionam, e seja o que Deus quiser, né? A gente sabe que é assim que acontece. Boa noite a todos. É muito bom estar aqui com vocês. E a gente propôs uma conversa aqui hoje em torno da prece. E eu queria pedir, assim, a gente já conversou disso de outras formas, de outros modos lá atrás, né? Mas é um estudo, não necessariamente uma palestra. A gente está com o chat aberto aqui do lado, então quem tiver alguma dúvida, se a gente puder ajudar na medida do possível, fiquem à vontade, a gente vai tentando, né, levar da melhor forma possível. A gente se propôs a conversar sobre a prece, e são algumas reflexões mesmo, não é nada engraçado. Você sabe que eu viajo para caramba, né, Celinha? Então a gente vai fazendo a bagunça junto aqui e resolve. A gente saiu agora do estudo da Ivone, e tem um trecho, né, porque a fala que a gente leu hoje no estudo lembrou muito o que a gente precisa fazer aqui. É uma conversa do último capítulo, hoje ela vai falar sobre o complexo obsessão, e no trecho que a gente estava terminando a nossa fala hoje, ela comenta que não é um estudo cabal, no sentido assim, de uma situação final a ser apresentada, porque ela fala que aqueles que são leigos nos assuntos, e ela está se referindo a ela mesma falando sobre obsessão, é importante a gente entender isso, né? Mas aqueles que são os médiuns que são leigos nos assuntos mais especializados, que eles precisam se limitar, e é o exercício que ela faz, ao papel de quase que transmissor daquilo que os espíritos trazem, né, através da sua mediunidade, e vamos traduzir e parafrasear, é como se tivesse assim, como se a gente tivesse que exercitar a humildade de colocar as nossas observações em campo de estudo para as outras pessoas que são mais aprofundadas nos temas do que a gente. Se a Ivone, que era a Ivone, com tantos anos de caminhada, recebia uma mensagem de Dr. Bezerra de Menezes e falava que aquilo não era um ponto final, mas que era um objeto de estudo que ela oferecia, já que ela era leiga no assunto, para aqueles que estudavam mais do que ela, quem somos nós para achar que nós temos toda a verdade, todo o assunto já preparado, definido, completo sobre qualquer tipo de temática dentro da doutrina, né? E foi pensando nisso que a gente revisitou um trecho que sempre nos chamou muita atenção e que a gente não domina, na verdade, mas que sempre mexeu muito com o nosso íntimo, que está no livro Mensageiros, de André Luiz. E no livro Mensageiros, para quem não lembra muito da história, né, André Luiz ele começa o livro falando sobre o Centro dos Mensageiros, me perdoe se os termos estiverem equivocados, mas é um local, vamos dizer assim, um prédio, né, um instituto que existe lá em nosso lar, que trabalha principalmente com a formação tanto de espíritos que vão reencarnar para atuar como médiuns e também para atuar em diversos campos da exposição mediúnica aqui na Terra. E lá vai ser mencionado para André Luiz, né, no primeiro momento, os cuidados que devem ter esses espíritos que se dispõem a esse tipo de tarefa, porque, regra geral, aliás, vou até falar de modo diferente, né? Aqueles de nós que atuamos de forma ostensiva na mediunidade, nós recebemos um tratamento específico antes de reencarnarmos, para que a gente possa ter o corpo físico e o perispírito preparados para a tarefa mediúnica que cada um vai desenvolver,
seja qual for o campo de atuação, né, que cada um de nós vamos ocupar. E ele vai conhecer tanto espíritos que faliram durante a reencarnação nesse espaço, por tentarem ganhar com a mediunidade, tanto ganhar posses, questões financeiras, mas também prestígio. Vai falar de espíritos que faliram por não saberem utilizar a mediunidade com equilíbrio. Ele vai mencionar o caso lá, por exemplo, de um espírito que vai buscar, por ter tido algumas lembranças, mas ele começa a entrar quase que numa obsessão por descobrir a sua existência passada, e ele acaba perdendo, ele descobre, mas acaba perdendo as oportunidades que eram oferecidas naquela vida, e vai versar muito sobre a responsabilidade que cada um de nós, né, que estamos ligados ao espiritismo de algum modo, seja com a mediunidade ostensiva ou não, mas que estamos lidando com a divulgação da mensagem espírita de algum modo, né, a responsabilidade que nós temos e o que os espíritos esperam de nós. No segundo momento, André Luiz vai, junto com os responsáveis pelo seu trabalho, né, com o Vicente e outros, fazer uma espécie de estágio, junto com espíritos que faziam parte desse trabalho, né, da divulgação espírita, mas eles vão fazer uma espécie de estágio, um estudo de campo, se a gente pode dizer assim, na crosta terrestre. Eles vão ficar aqui na Terra durante um determinado período, se não me engano, é o espaço de uma semana que eles ficam, e é interessante que eles vão ficar num ponto de apoio, para recordar, que é a casa de uma senhora, e ele fala que esse ponto de apoio, apesar de ser uma casa muito simples, mas era uma casa de pessoas ligadas, né, a família era espírita, o marido já havia desencarnado, e esse lugar, pela seriedade na condução do trabalho espírita, pela seriedade da condução das próprias vidas dentro daquilo que o espiritismo havia ensinado para todos eles, aquela residência tinha se tornado como se fosse um posto de apoio para visitantes de nosso lar que estivessem em trânsito aqui pela Terra. O que significa, e é interessante a gente pensar nisso, que quando nós damos condições, quando nós fazemos aquilo que nos cabe, os espíritos procuram também as nossas residências como suporte, como apoio, como, vamos dizer assim, né, como pousada sadia, para que eles possam se fortalecer e dar conta dos trabalhos que são feitos, né, aqui na Terra. A gente, às vezes, escuta as histórias de André Luiz e acha que são histórias muito distantes de nós. A gente esquece, ou talvez a gente ainda não tenha entendido de verdade, né, que nós somos constantemente visitados. Normalmente, a gente relaciona essas visitas a situações de influências negativas ou de obsessores que talvez estejam nos acompanhando. Mas, na verdade, a presença dos nossos amigos, dos nossos companheiros, dos nossos familiares do mundo espiritual é muito mais presente e mais intensa do que a gente pode imaginar. Rogéria, qual é a parte complicada, então? É que a gente está tão preso às questões cotidianas aqui da matéria que normalmente a gente não consegue perceber a presença desses que estão aqui para darem para nós, né, o seu carinho, o seu amparo, o seu suporte, de algum modo. Tá, Rogério, mas por que isso tem a ver com prece? E o que tem nesse livro aí que seja tão significativo? Tem um capítulo do livro, é o capítulo, desculpa pegar a cola, capítulo número 24, que se chama Prece de Ismália. E vai narrar um momento de atendimento que é feito, eles estão numa colônia intermediária entre nosso lar e a crosta da Terra, né? É uma área de apoio. É interessante porque ele vai conhecer lá alguns espíritos, ele vai estagiar junto a alguns espíritos, porque eles passam a noite na casa de alguns amigos lá, que é um posto avançado de defesa dessa colônia, que é o Campo da Paz. E ele já começa a achar estranho, porque ele não tinha se dado conta ainda, porque algumas pessoas que ele conhece falam que o sonho delas era poder, uma jovem, por exemplo, que é apresentada lá, ter autorização para ir estudar em nosso lar.
porque ela não tinha ainda méritos o suficiente para poder estar na cidade espiritual. E aí André Luiz começa a despertar também para a responsabilidade daquilo que ele tinha recebido. Porque, a princípio, a gente acha, e aí vou falar até no modo mais complicado, tá? Às vezes a gente acha que a gente está desenvolvendo um trabalho qualquer no Fé e Caridade, que é uma boa oportunidade. A gente está sendo acolhido por um grupo de espíritos que são responsáveis pelo trabalho dessa casa. A gente está entrando, vamos dizer assim, por uma lista de possíveis estagiários ou trabalhadores que merecem também desses espíritos de alguma forma, mesmo que seja assim, uma atençãozinha um pouquinho maior, porque a gente está se dispondo, vamos imaginar como se fosse estagiário, né? O estagiário, ele teoricamente merece um pouquinho mais de atenção daquele professor que está responsável pelo seu estágio. A gente está se colocando nessa condição. Nós fomos aceitos de algum modo para fazer parte desse grupo. Nós ficaremos lá enquanto, teoricamente, a gente quiser. Agora, qual é a qualidade do trabalho que a gente está oferecendo em contrapartida para essa oportunidade? O que é que nós, de verdade, estamos oferecendo em termos de qualidade de serviço? E por que eu estou perguntando isso? Porque, como eles vão passar a noite nesse posto avançado, né, que ele fala que é quase como se fosse uma fortificação, eles são convidados, num determinado momento, para participarem dos trabalhos do atendimento aos espíritos que estão recolhidos naquele lugar. O nosso foco aqui não vai ser necessariamente o tipo de espírito, como que eles chegaram lá, as dificuldades que são apresentadas, mas a gente vai tentar pegar mais claramente esse trecho, né, do atendimento que é colocado como sendo a prece de Ismália. Quem é Ismália? Ismália é, vamos dizer assim, a dona da casa onde eles estão hospedados. Ela é casada, vamos dizer assim, com Alfredo, eles haviam vivido, né, como casal na última encarnação, passaram por uma série de dificuldades, como o Haroldo brinca, volta e meia, né? A Ismália conseguiu ascender um pouco mais do que seu marido, por causa das situações que foram vividas por ela, por causa dos problemas que a gente sabe que envolveram em vários momentos da história da humanidade e ainda envolvem, né, o elemento feminino aqui na Terra, em termos culturais, em termos sociais, etc. Ela foi suspeita de traição, ela acaba morrendo numa situação difícil, mas ela consegue se vencer, porque ela aprende a perdoar. E exatamente por conta disso, os dois dirigem juntos esse posto de apoio lá, só que ele, o Alfredo, ele trabalha mais frequentemente, ele vive lá diariamente, enquanto que a Ismália vive no esfera superior e tem autorização de alguns dias da semana estar junto com seu marido naquele trabalho, naquela casa que é a casa deles. Enquanto ele não consegue, né, se libertar das situações infelizes criadas por ele mesmo. No momento do atendimento, é pedido, porque como a Ismália, dentro de todo o grupo que estava ali, era o espírito de maior hierarquia evolutiva, hierarquia moral, é pedido que ela faça a prece da noite. Eu vou deixar a prece para o final da nossa conversa, a prece propriamente dita. Mas eu vou começar comentando alguns comentários, né, algumas questões apresentadas por André Luiz em torno da prece. Ele fala o seguinte: vamos dizer assim, o responsável pelo trabalho junto com o André Luiz era o Aniceto, que era o professor, né, o mentor deles nesse trabalho que ia ser feito. Eles pedem primeiro o Aniceto para fazer a prece, mas o Aniceto declina do pedido por saber que ele estava do lado de um espírito com uma hierarquia muito superior à dele. E aí ele fala, né, que exatamente por causa dessa hierarquia, quem deveria fazer aquela prece era Ismália. E ele narra o que estava acontecendo. E a gente vai prestar atenção primeiro nessa narrativa do que ele observa. Ele começa assim: Ismália, num gesto de indefinível delicadeza, e aí já chama a nossa atenção para uma situação que é muito séria, porque às vezes a gente acha, né, e às vezes a gente traz isso de outras experiências religiosas, que a prece tem que ser para fora, que a prece ela tem que impactar,
que ela tem que chamar todo mundo junto, que ela tem que fazer aquela efervescência emocional. Não. É um momento de delicadeza, é um momento de comunhão do espírito que está emitindo aquela prece com Deus. É um momento quase que íntimo nosso com o Criador. Num gesto de indefinível delicadeza, começou a orar, acompanhada por todos nós, em silêncio. Salientando-se, porém, e aí ele está narrando o que estava acontecendo lá, que lhe seguíamos a rogativa frase por frase, atendendo a recomendações do nosso orientador, que aconselhou repetir em pensamento cada expressão, a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo, ao som e à ideia numa só vibração. O que ele está querendo trazer para a gente com isso daqui? Vamos entender a proposta, né? Por que Aniceto sugeriu isso para André Luiz e para os outros que estavam, o Vicente e outros que estavam lá junto com ele? Nós sabemos que o nosso pensamento, né, é o foco máximo de ação nossa enquanto espírito. Tudo aquilo que a gente pensa vai se corporificar de algum modo, vai se plasmar de algum modo à nossa volta. O nosso pensamento ele é colorido pelas emoções vividas por cada um de nós. Se são vibrações, emoções, né, superiores, vão produzir ao redor de nós essa ideia que a gente fala de uma aura iluminada, leve, equilibrada. Se são sentimentos, se são emoções inferiores, o nosso pensamento carregado, colorido por essas emoções inferiores, vão construir também ao redor de nós uma aura, né? E aí, sem as questões de misticismo, a gente está falando da questão prática mesmo, né? Direta. Mas vai construir ao redor de nós uma aura que vai estar também impregnada dessa emoção, dessa coloração que a gente coloca em todas as situações. Tá, Rogério, onde que a gente vai chegar? Vamos antes aqui para um outro ponto. Como é que isso funciona aqui na Terra em termos de sentimentos? Se a gente fosse pegar algumas questões de explicação concreta, né? Tudo aquilo que nos chega, de algum modo, né, é percebido por nós através dos sentidos. Aqui na Terra, qualquer tipo de elemento que nos toque, de algum modo, vai impactar o nosso psiquismo através dessa percepção que acontece dos elementos. Seja do som que eu estou ouvindo, seja da matéria que eu estou sentindo a textura, seja daquilo que eu estou vendo, seja daquilo que eu estou sentindo através, né, do paladar, do olfato, o que quer que seja, eu vou perceber esses elementos e eu vou mandar essa informação para o cérebro. O cérebro decodifica, transforma essa percepção numa sensação que vai estar, vamos dizer nesse sentido aí, né, de certo modo colorida das experiências pregressas que eu fui acumulando ao longo da minha vida evolutiva. As experiências que eu tenho tido, vamos pegar só dessa vida, né? Se eu passei por uma experiência qualquer de comer demais um determinado alimento num dia quando eu era criança e eu comia até passar mal, lá na frente a mera lembrança desse alimento talvez me dê sensação de ânsia, sensação de desconforto, porque isso tudo fica gravado de alguma forma. A gente acha que é gravado só na mente. Os espíritos dizem para a gente que isso daí fica gravado como se fosse assim, gavetinhas específicas do nosso perispírito. E eles chegam a trazer para a gente a notícia de que, inclusive, as nossas experiências nas diversas fases evolutivas da matéria, seja ela no campo animal, vegetal ou mineral, também ficam arquivadas as experiências que a gente teve no nosso perispírito. Imagina quando a gente tiver um dia a capacidade de poder acessar essas informações desse HD gigantesco que a gente carrega com a gente, mas que, na verdade, a gente não tem tanta noção, tanto conhecimento disso, né? E aí, muito bem, o conjunto dessa percepção com essa sensação é que nós vamos entender como sendo geradores dos sentimentos que afloram em nós a todo momento. Tá, Rogério, mas o que isso tem a ver com essa sugestão dada aí pelo Aniceto para o André Luiz? Quando eles, vamos dizer assim, inferiores evolutivamente, faziam o esforço de repetir frase a frase aquilo que aquele espírito muito mais elevado estava dizendo, era como se eles entrassem, vamos dizer assim, no campo de sintonia, pela repetição direta,
daquela mensagem que aquele espírito estava construindo pelo pensamento, com a intenção de chegar ao mais alto. Imagina o seguinte, é como se a gente estivesse pegando, de algum modo, a ajuda de alguém que está num ponto muito mais alto de uma escalada e que está estendendo a mão para a gente. Eu posso tentar subir sozinho, usando as cordas, usando os degraus, usando a escada que estiver do meu lado. Só que se eu segurar nessa mão e deixar que ele me leve junto, eu vou conseguir atingir essas culminâncias de um modo muito maior. Por isso, é interessante, a gente sabe que o espaço, por exemplo, das reuniões públicas, né, a gente tem lá no Fé, o passo coletivo e tudo, o momento do passe é o momento, sim, da gente fazer as nossas preces. Mas tem momentos de atendimentos específicos em que é muito válido eu deixar de lado um pouquinho as minhas angústias, as minhas dificuldades, as minhas dores e tentar pensar naquilo que está para além de mim. O que é que isso significa? Eu posso estar passando por momentos dificílimos na minha existência, mas talvez seja muito útil e válido que eu faça o exercício. Quando eu estiver num grupo qualquer que está se destinando a orar, a vibrar para outras pessoas, que eu realmente coloque as minhas energias à disposição daquela equipe espiritual que vai conduzir. Porque às vezes a gente fica tão aflito no pedir ajuda para a gente, que a gente está buscando eu, e a gente deixa de se conectar com esses nossos irmãos mais elevados, que também vão olhar por nós. E por que eu estou dizendo isso? Eu lembro de uma situação, há muitos anos atrás, envolvendo um conhecido, né, um amigo, que era muito próximo na época. E sabe aqueles momentos assim da gente saber uma situação qualquer difícil que a pessoa está vivendo? Vamos fingir que é um caso aqui, né? Uma pessoa muito querida que está passando por uma doença séria, e aí a gente vai para o centro e na hora do passe a gente começa a pedir, não, porque fulano está precisando disso, fulano isso, e a gente está pedindo sempre por aquela pessoa. Eu brinquei com a Celinha uma vez falando que a sensação que eu ainda tenho é que a minha mediunidade ela é de 0,01. Mas de vez em quando surge uma frasezinha passando assim pela cabeça, ou um pensamento passeia, e aí a gente entende que pode ser uma coisa diferente. Só que foi muito interessante, e nesse dia eu angustiada lá no Fé, porque às vezes a gente, quando está de fora, a gente vê nuances da situação, que às vezes quem está no meio do problema não consegue perceber. A gente consegue de fora, às vezes, ver caminhos que quem está dentro não consegue. E como eu estava percebendo algumas coisas desse tipo, na hora do passe, eu comecei a pedir. E ajuda fulano está precisando disso, fulano está precisando daquilo, e ajuda isso, e ajuda aquilo. E a sensação que eu tive, foi muito engraçada, é que, de repente, alguém sentou do meu lado e, vendo no meu ouvido, só falou assim, você acha que a gente não está cuidando dele, não, minha filha? Era quase que aquela coisa que você acha que é só você que está preocupada com ele? A gente sabe o que está acontecendo, né? Então, é mais ou menos aquilo. Se eu confiar mais e se eu me colocar mais na condição de auxílio, talvez eu possa auxiliar muitas outras pessoas, além simplesmente daquela pessoa por quem eu esteja pedindo. Vou falar de outra forma. Às vezes a minha vida pode estar dificílima. Se eu chegar num grupo qualquer, vamos fingir que é um grupo mediúnico, e ao invés de lembrar das minhas dores, eu colocar o melhor que eu tenho à disposição da espiritualidade que conduz aquele grupo, esse pouquinho de energia, que a gente vai entender ali na frente o que é, vai ser utilizado para ajudar as pessoas que precisam de ajuda e também para me ajudar. E por que para me ajudar? Porque passa por mim. Porque eu estou me colocando em condição de auxílio, porque eu estou me colocando em, vamos dizer assim, né, em ligação com esse grupo que talvez esteja responsável por me auxiliar naquele momento. Como que isso vai mais além, né? E lembrando aqui, o que o Aniceto ensinou, né? O André Luiz sugeriu que o André Luiz e o Vicente fizessem com relação à prece da Ismália. Repetir em pensamento cada expressão a fim de imprimir o máximo ritmo e harmonia ao verbo. E aí, como se tratava de um espírito muito elevado, no caso da Ismália, ele vai mencionar que a voz da Ismália penetrava o recesso do seu coração. Como era um espírito muito mais elevado, ela conseguia falar diretamente ao coração de cada um deles. E aí ele vai dizer que, observando-a por um momento, ele reparou que a Ismália, nesse momento, tinha se transfigurado. Luzes diamantinas irradiavam de todo o seu corpo
em particular do tórax, porque aí está falando do coração, da região que seria, né, o centro cardíaco, o plexo cardíaco, cujo âmago parecia conter misteriosa lâmpada acesa. O que ela fala? Eu ia falar que a prece ia ficar só para o final, mas eu vou pegar alguns trechinhos. O que ela fala de prece nesse momento em que o André Luiz entende que ela está com uma lâmpada acesa no coração? Senhor, dignai-vos assistir os nossos humildes tutelados, enviando-nos a luz de vossas bênçãos santificantes. Ela não está pedindo nada para ela está pedindo para os outros. Aqui estamos prontos para executar vossa vontade, sinceramente dispostos a secundar vossos altos desígnios. Eu estou confiando no Senhor. Nós estamos aqui nos colocando à disposição do Senhor. O Senhor sabe o que tem que ser feito. Eu não preciso dizer como é que tem que ser feito o atendimento disso ou daquilo, como é que tem que ser trabalhada a vida desse ou daquele. Conosco, Pai, reúnem-se os irmãos que ainda dormem, porque era o atendimento específico, anestesiados pela negação espiritual a que se entregaram no mundo. Despertai-os, Senhor, se é de vossos desígnios sábios e misericordiosos, despertai-os do sono doloroso e infeliz. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo Sede Perfeitos, mensagem O Homem de Bem, lá tem um trecho que é muito bonito, porque os espíritos dizem que o homem de bem é aquele que crê em Deus, crê na vida, crê que tudo tem o seu tempo, que tudo acontece no tempo certo. O entendimento disso traz para a gente essa certeza, né, de que se não está acontecendo agora, é porque não está na hora de acontecer. Porque a gente lida, às vezes, com as dores, com os problemas, aliás, a gente ainda lida frequentemente com as dores e com os problemas como sendo castigos, e a gente esquece que muitas vezes são só exercícios que precisam ser vencidos. Será que eu já consegui aprender tudo aquilo que eu precisava aprender com aquela lição? Será que eu já consegui esgotar ao máximo tudo aquilo que me foi pedido exercitar para eu dominar aquela lição? Vamos dizer assim, será que eu já passei por todos os exercícios de paciência necessários para fazerem de mim uma pessoa paciente? Será que eu já passei por todos os exercícios de renúncia para eu poder dizer que eu sou capaz de renunciar? E aí, essa parte eu não te contei, não, Celinha. Teve uns momentos complicados um tempo atrás. Lembra da época que o Vinícius estava frequentando lá o FÉ? Na época, a reunião ainda, acho que o seu Zé que estava dirigindo. Aí o seu Zé afastou, o Wanderson ficou, e ele fazia alguns trabalhos de psicografia de vez em quando, né? Teve uma vez que eu só virei assim, não quero, porque mandou uma mensagem saindo na sexta-feira do FÉ. Eu terminei a palestra que eu fui falar no dia, ele estava me esperando lá embaixo, correndo. Aí ele só veio com chumaço de papel. Primeira coisa que estava lá, sugerimos ao seu coração a leitura do livro Renúncia, porque o exemplo da nossa irmã Alcione pode ser muito útil na sua existência. A primeira coisa que passou pela minha cabeça, mas eu não quero. Não precisa ser Alcione, pode ser alguém que está mais perto, sabe, esse tipo de coisa. Será que eu já venci todos os aprendizados para eu poder dizer que eu dominei aquela virtude que eu preciso dominar? Entende mais ou menos como é que são as coisas? Às vezes a gente precisa passar ainda pela dor por mais um tempo, porque a dor é a ferramenta necessária para fazer em mim o que é necessário que seja feito. A gente usa sempre, né, os textos trazem para a gente com frequência o exemplo do buril atuando sobre o diamante, do fogo atuando sobre o cadinho para tirar as impurezas do metal. Será que eu já permiti que a dor fizesse em mim o trabalho que ela precisa fazer para que a luz que eu trago em mim venha a brilhar? O que ela está pedindo é esse tipo de entendimento. Ela vai colocar lá na frente, e coisas interessantes, né? Apiedai-vos de vossos súditos sofredores. Criador compassivo, levanta as criaturas caídas. Desculpa os vossos filhos desventurados. Permiti caia o orvalho do vosso amor infinito sobre o nosso modesto posto de socorro. Seja feita a vossa vontade acima da nossa. Mas se é possível, Senhor, deixai que os nossos doentes recebam um raio vivificante do sol da vossa bondade. Ela está se colocando em condição de intermediária. Será que eu consigo me colocar nessa condição de colaboradora dos espíritos que atuam junto de mim?
Ou será que eu estou pensando ainda simplesmente na minha existência? Porque um dos indícios de elevação moral é quando a gente tiver conseguido fazer, né, com que esse desinteresse pessoal seja frequente na minha existência. Está lá no Livro dos Espíritos. Ou será que eu ainda estou me colocando como primeiro lugar em tudo? Ah, Rogério, mas nesse momento que a gente está vivendo, fala-se muito, né, em empoderamento, em buscar a minha felicidade, buscar a minha verdade, buscar. Tá, eu estou prejudicando alguém com essa busca? Porque se eu estou provocando, se eu estou semeando dores nessa busca que eu estou fazendo, talvez eu não esteja sabendo conduzir da forma equilibrada esse meu processo de desenvolvimento. Será que eu estou conseguindo de verdade auxiliar quem está junto comigo? E aí o André Luiz vai explicar o que está acontecendo. Em vista da ligeira pausa que ela imprimira à oração, observei a nós outros, verificando que o mesmo fenômeno se dava conosco, embora menos intensamente. Ele começou a observar, naquela pausa, que todos os espíritos que estavam ali reunidos, e todos eles acompanhando essa prece de alguma forma, estavam apresentando no próprio perispírito, né, visivelmente no próprio perispírito, o mesmo tipo de fenômeno dela, que era dessa luz que estava brilhando, né, junto do tórax. Mas ele coloca, cada qual parecia ali apresentar uma expressão luminosa gradativa, em parte por isso que a gente falou da questão de percepção, de sensação e da coloração que a gente dá aos nossos pensamentos em função dos sentimentos cultivados por cada um de nós, das emoções alimentadas por cada um de nós. As senhoras, e aí ele começa a descrever o grupo, as senhoras que acompanhavam Ismália, porque era quase como se fosse um grupo assim, de damas de companhia, vindas também de esferas mais elevadas para acompanhá-la naqueles dias ali de trabalho. As senhoras que acompanhavam Ismália estavam quase semelhantes a ela, como se trajassem soberbos costumes radiosos em que predominava a cor azul. Depois delas, em brilho, vinha a luz de Aniceto, que era o responsável por André Luiz, de um lilás surpreendente. Em seguida, tínhamos Alfredo, cuja luz era de um verde suave e sugestivo, sem grande esplendor. Lembrando aqui que Alfredo era o esposo, né, da Ismália. Então, a gente tem a Ismália, as damas de companhia dela, o Aniceto, depois o esposo. Sem querer cutucar os meninos nem nada, não. Mas lembrando também aí, de uma forma muito séria, tá? Por que isso acontecia com frequência? E aí as meninas vão ficar bravas comigo, e eu sugiro a leitura de um livro que é maravilhosa, a história dele, chama Mulheres Fascinantes, a presença feminina na época de Jesus. Pode ser que o subtítulo tenha alguma alteraçãozinha, tá? É um livro, ele foi psicografado por uma médium chamada, acho que é Cirineia Yolanda Maffei, ou Yolanda Cirineia Maffei, uma coisa assim. É porque eu confundo, sabe, Vanessa? Eu troco as ordens às vezes. E foi ditado pelo Leon Tolstói. Depois, quem lê o livro vai entender por que eu estou dizendo isso. Mas muito dessa opressão que existia com relação ao elemento feminino lá atrás, das perseguições, da sujeição a que muitas eram submetidas, o que não significa que a gente tenha que se submeter a essas coisas. Mas a falta de opção forçava-as a lidar com uma série de questões que, quando bem aceitas, colocavam-nos em uma condição de elevação espiritual maior do que a dos homens que viviam nos mesmos períodos. Do que eu estou dizendo nesse sentido aí? Imagina que eu estou numa sala de aula e que o professor, por motivos variados, mas provavelmente porque sabia que dava conta, resolveu separar parte dessa sala de aula e colocar uma quantidade de exercícios, de tarefa, de provas muito maiores do que o restante da turma. É óbvio que esses que estão recebendo essa quantidade maior de exercícios, se aproveitarem a oportunidade, vão aprender mais rapidamente e um volume de ensinamentos muito maiores do que aqueles que receberam uma quantidade menor de exercícios. Aqueles que resolveram deixar para lá, não quero aproveitar nada, provavelmente vão depois, lá na frente, se arrepender profundamente daquilo que jogaram fora em termos de oportunidade. É por isso que quando a gente pega, por exemplo, o livro Memórias de um Suicida, e a gente vê na terceira parte, o capítulo que fala do elemento feminino, que a gente vai entender
o porquê da preocupação de Charles, por exemplo, com a educação do elemento feminino aqui na Terra, porque a maior parte das mulheres não eram educadas para ter um desenvolvimento moral coerente com a ideia apresentada pela lei divina, e, ao mesmo tempo, é apresentada a responsabilidade agravada, né, nesses casos, a responsabilidade das mulheres que faliram nos seus papéis de mãe, de protetora da família, e aí a gente vê um caso muito sério, por isso que eu falei que talvez as meninas não gostem muito, a gente vê um caso muito sério, que é essa preocupação que a gente tem no momento atual, com relação a isso de, mas eu tenho os mesmos direitos que qualquer homem que está à minha volta. Realmente tem. Só que aí eu vou contar só um caso. Tive, né, há uns 5 anos atrás, 2 alunas na escola que eu trabalhava em Levi Gasparian, as 2 eram gênias. Eu dei aula para elas no 2º ano do ensino médio. O pai e a mãe se separaram quando elas estavam no 1º ano do ensino médio. O pai separou, arrumou outra, foi seguir com a vida. Tá certo? Não. Jogou. Tudo bem assim, o casamento não deu certo, vamos seguir, fazer da melhor forma possível. Mas o abandonar as filhas, abandonar o compromisso familiar, é o que a gente está chamando aqui do se está certo ou não. Passou alguns meses, a mãe entendeu que também tinha o direito de ser feliz. Deixou as 2 meninas de 16 anos morando sozinha na casa e foi embora, mudou de cidade e foi cuidar da vida dela. Isso já tinha mais ou menos uns 6 meses que as meninas estavam por conta, a avó, que estava ajudando de vez em quando, mas não tinha condições de morar junto com as 2, e elas estavam com 16 anos, sem nenhum tipo de referência familiar que desse suporte. A gente agradece muito, porque as 2 parece que estão dando certo na vida, mas a gente sabe como é que faz a diferença na vida da gente a presença ou a ausência de uma mãe, e querendo ou não admitir a responsabilidade do espírito que reencarna no papel feminino é muito maior. E a gente pode até lutar pelos direitos iguais, mas é muito complicado a gente querer que o abandono do dever seja um direito também igual a ser pensado. Me perdoem se não concordem, mas são só as coisas que a gente vai observando. De qualquer forma, voltando para a hierarquia apresentada, André Luiz continua. Depois dele, vinham alguns servidores ostentando na fronte claridades sublimes, expressas em variadas cores. E logo após de todos os servidores, Vicente e eu mostrávamos fraca luminosidade, a qual, porém, nos enchia de júbilo intenso, considerando que a maioria dos cooperadores em serviço, apresentava o corpo obscuro, como acontece na esfera carnal. Diz o André Luiz que nessa hora a emoção que eles tiveram foi tão grande, quando eles perceberam que eles estavam emitindo alguma luz, que na mesma hora eles se colocaram de joelhos, agradecendo também, somando a prece por aquilo que eles estavam observando. E aí, o que ele vai notar na sequência desse quadro? Ismália fez uma nova pausa, agora mais longa, ele enxugou os olhos, fala da sensação que eles estavam tendo, e aí ele fala, fixando instintivamente o alto, enxerguei, maravilhado, grande quantidade de flocos esbranquiçados de tamanhos variadíssimos a caírem copiosamente sobre nós que orávamos, exceto sobre os que dormiam. Então, durante a prece, ele observa que do alto do céu, vamos dizer assim, estavam caindo como se fossem flocos, que lembravam flocos de neve. Tive a impressão que eram derramados do céu sobre nossa fronte, caindo com a mesma abundância sobre todos, desde Ismália ao último dos servidores. O que ele está dizendo? Que esses flocos caíam do mesmo modo, com a mesma intensidade, com a mesma frequência sobre todas as pessoas que naquele momento se encontravam reunidas naquele tipo de trabalho. Não cabia em mim de admiração quando o novo fenômeno me surpreendeu. Os flocos leves desapareciam ao tocar-nos, começando, porém, a sair de nossa fronte e do peito grandes bolhas luminosas, com a coloração da claridade de que estávamos revestidos, elevando-se no ar e atingindo os doentes que estavam ali para serem atendidos. Ainda aí reparava o problema da gradação espiritual. As luzes emitidas por Ismália eram mais brilhantes, intensas e rápidas, e alcançava muitos doentes de uma vez só. Em seguida, vinham as fornecidas pelas senhoras, depois a Janiceto, Alfredo, etc. Os servos de corpo obscuro emitiam vibrações fracas,
Na hora da prece, eles não estavam emitindo luz no peito, mas esses flocos, né, que eles estavam recebendo saíam também deles de forma mais fraca, mas eram emitidas também, né, essas bolhas que ele fala aqui de forma fraca, inclusive por esses. Cada qual, naquele instante de contato com o plano superior, revelava o valor próprio na cooperação que podia prestar. E aí, enquanto eu estava lendo isso daqui, eu estava lembrando de uma situação que pode até ser viagem, mas as viagens são úteis de vez em quando. Porque está falando aqui que eles recebiam esses flocos, que a gente vai entender o que é aqui, e isso era absorvido por cada um deles, e depois era, né, transmitido, né, expandido deles em direção aos doentes que estavam lá. Já imaginou como é que vai ser legal quando a gente conseguir fazer igual uma menina das flores, que transforma essas vibrações recebidas em flores e entrega para os doentes que estão do lado? Porque é isso que ela faz. Ela transfere, né, de certa forma, para esses espíritos aquilo que ela consegue dar. Fala aí, Celinha. É o mecanismo do passe, né? A gente vendo essa forma, né, que você está descrevendo, a gente vai ver que é assim que se processa o passe, né? E é muito bonito, né, de ver assim a explicação desse jeito. E aí a explicação que ele vai trazer, né? E por que eu quis pegar esse trecho? Porque às vezes a gente fala do passe também, pegando o gancho do que você disse, né? A gente tem às vezes a ideia errada de que o passe é só em posição de mão. Muitos magnetizadores lá atrás achavam que era simplesmente, né, a indução mental, o pensamento direcionado, que já era o suficiente para fazer isso. É a diferença, né, entre os seguidores de Kardec lá naquele período e os magnetizadores que existiam também no século XIX. E aí o Aniceto vai explicar para eles o que está acontecendo. Na prece, quando a gente consegue entrar em prece, quando a gente se coloca em condição, né, de ligação com a espiritualidade superior, vamos até dizer de forma diferente, né? Quando a gente consegue se colocar em comunicação com o Criador da vida, porque na verdade é isso, né? Na prece, encontramos a produção avançada de elementos força. Ele coloca dessa forma. Então, quando a gente entra em prece, a gente aciona o mecanismo de produção desses elementos força. Eles chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Toda vez que a gente se dá ao trabalho de interceder de alguma forma junto a Deus, Deus vai disponibilizar para todos aqueles que entram em contato com Ele pedindo ajuda, né, esses elementos força. É isso mesmo, Claudinha, essa transfusão de energia, como diz a música por aí. Né? E olha que bonito que ele fala, né? Chegam da providência em quantidade igual para todos os que se deem ao trabalho divino da intercessão. Pode ser, porque ele não está delimitando aqui, né? Pode ser, sim, o trabalho de intercessão por mim. Pode ser o trabalho de intercessão por um animal de estimação que está do lado. Pode ser o trabalho de intercessão para outras criaturas, para desconhecidos, mas toda vez que eu me coloco em condição de comunicação com o Pai, pedindo ajuda, né, ou buscando auxílio de algum modo, esse auxílio vai vir. O que vai fazer a diferença? O que ele coloca logo depois. Mas cada espírito tem uma capacidade diferente para receber. O que é essa capacidade diferente para receber? É o como eu estou colorindo os meus pensamentos, as minhas vibrações, como que eu estou alimentando aquilo que eu recebo da misericórdia divina. Se eu já conseguir, e aí, gente, eu tenho feito muito esforço, né, é o problema de professor, de deixar bem claro que não é uma questão assim de castigo, né, no sentido, você é inferior e não consegue ainda, então, ou eu sou muito devedor e eu não consigo ainda. Não, todos nós estamos matriculados na mesma escola, que é a Escola Terra. Alguns de nós estamos matriculados aqui há mais tempo. Alguns de nós fomos reprovados em outras escolas, estamos aqui para recuperar o tempo perdido, porque a escola que a gente estava antes não tem mais a sala que a gente precisava estudar. Evolução é isso. Alguns de nós, talvez, teremos que daqui a pouco sair daqui para buscar outras escolas mais apropriadas para nós. Por que eu estou lembrando isso? Porque a gente não pode esquecer de forma alguma
que a condução das nossas existências é feita de forma muito amorosa por um mestre que também é guia e é modelo. Jesus, antes de qualquer coisa, é professor e é irmão. Então, ele não coloca a gente numa situação de castigo, ele não permite que seja colocado nas nossas existências uma situação de punição. A gente, às vezes, olha para a nossa história e vê que a gente poderia caminhar mais rapidamente. E aí a gente tenta correr atrás do prejuízo que a gente já teve. Mas estamos todos matriculados no mesmo tipo de aprendizado. Por que eu estou reforçando isso? Porque essa capacidade diferente para receber esses elementos força não significa que eu sou melhor ou pior do que fulano, do que ciclano. Significa simplesmente que no momento que eu estou vivendo hoje, com a minha história de vida, com a minha história pregressa, com todas as experiências que eu estou apresentando, o que eu consigo dar é isso. Ah, Rogério, mas isso daí vai mudar? Vai, à medida que eu conseguir caminhar. Agora, eu estou atravessando a vida simplesmente sobrevivendo, ou como é o termo utilizado muito nas escolas hoje, né? Ou eu estou sendo protagonista da minha própria história, tentando tomar as rédeas da minha existência e aproveitar da forma mais superlativa que seja os ensinamentos que são colocados à minha disposição. Porque eu posso fazer isso. Eu gosto muito de lembrar nesse ponto que Ivone não chegou aqui na condição de espírito missionário, muito pelo contrário. Ela deixou bem claro em todas as seus depoimentos, entrevistas, comunicações, mensagens, que ela chegou aqui numa condição de resgate suicida. E ela conseguiu vencer e fazer muito mais do que era esperado dela. Se ela conseguiu, e vindo nessa situação tão difícil, a gente que aparentemente não passou por essa situação tão difícil na última encarnação pode fazer até mais. Inclusive, aqueles que convivem com ela de perto nas reuniões mediúnicas falam que o que ela diz com mais frequência é que a gente faz muito pouco, e a gente faz muito pouco por falta de vontade, porque se a gente quisesse, a gente faria mais. Mas, vamos lá. Essa capacidade, né, de recepção desses elementos força é a conquista individual para o mais alto. O quanto que eu já caminhei em direção a essa evolução espiritual que me compete atingir. O quanto que eu estou melhor hoje do que eu fui ontem. O quanto que eu estou melhor hoje em 2024 do que eu era há 30 anos atrás. Tudo isso vai dizendo do que eu consigo fazer com esses elementos que são colocados à minha disposição. E como Deus socorre o homem pelo homem e atende a alma pela alma, cada um de nós somente poderá auxiliar os semelhantes e colaborar com o Senhor com as qualidades de elevação já conquistadas na vida. E aí a gente vê algumas questões que são bonitas da gente perceber, né? Hoje em dia, e a gente vai falar de educação de novo, é muito falado, né, das metodologias ativas de ensino, que é a questão dos trabalhos em grupo, das reuniões, para um ajudar o outro a caminhar. Nós estamos começando a aprender a fazer aqui na Terra aquilo que inconscientemente já fazemos há muito tempo nas nossas existências de enquanto espíritos. Somos levados das mais diversas circunstâncias a auxiliarmos os nossos amigos que estão, de alguma forma, matriculados nessa mesma escola que a gente. À medida que a gente consegue crescer, a gente vai levando também aquela turma que está matriculada com a gente do mesmo jeito a crescer mais um pouco. Por isso que a gente aprende na convivência um com o outro. Por isso que eu falei que grupos desse tipo aqui são grupos onde a gente pode fazer mais estudos do que palestra. Porque mais do que um falar ensinando ao outro, é troca de experiência. É aquilo que um já conseguiu vivenciar, é o que a Florips conseguiu, já cresceu, o que a Vanessa conseguiu fazer, o que o Pedrinho consegue, e como que a gente vai caminhando junto com aquilo que a gente aprende com o outro. Mas o tempo inteiro a gente é presenteado com a presença dos amigos espirituais à nossa volta, que vão nos intuindo, que vão nos fortalecendo, que vão nos auxiliando a percebermos o caminho mais saudável, se a gente não consegue ainda seguir completamente o caminho correto. E em cada situação onde eu me encontre, pode ser na situação mais infeliz, egoísta, sofrida, onde eu consiga talvez pensar só no meu filho, onde eu consiga talvez pensar só no meu lar, onde eu consiga talvez direcionar o meu amor somente para aquele bichinho que está dentro de casa junto comigo. Mesmo nessas situações, a misericórdia divina permite que sejam derramados sobre todos nós elementos força, que nós utilizaremos da forma que já conseguimos utilizar
para auxiliar também aqueles que caminham conosco nessa mesma estrada, nessa mesma caminhada. E aí, para buscar um pouco disso, e para que a gente não cometa, né, a fragilidade de esquecermos o que realmente é o papel da prece, a gente foi buscar no livro Seara dos Médiuns uma mensagem que chama Oração e Cura. Essa mensagem ela foi ditada, na verdade, né, na reunião pública do dia 19 de fevereiro de 1960, tem pouco tempo, 64 anos que está completando daqui a pouco. E como o livro ele vai ser sempre o Seara dos Médiuns, é uma série de reflexões que são trazidas em função de questões do livro dos médiuns, né? E aqui é uma questão que está referente ao parágrafo 8 da questão número 176. E a mensagem trazida pelos espíritos é a seguinte: recorres à oração junto desse ou daquele enfermo e sofres quando a restauração parece tardia. A gente, às vezes, quer que a nossa prece seja atendida de imediato. A gente, às vezes, quer que o milagre solicitado aconteça. A primeira vez que eu ouvi referências a isso, eu procurei depois a música e não consegui achar, né? Eu tenho um tio que desencarnou uns anos atrás, ele era muito católico, e foi curioso porque estava todo mundo preparado, foi um câncer muito agressivo que ele sofreu, e estava todo mundo já preparado para um pós-operatório difícil, para uma quimioterapia difícil. A cirurgia dele foi adiada umas 3, 4 vezes, até que ele conseguiu ser operado. Só que ninguém tinha imaginado que ele não fosse sair da sala de cirurgia. O problema todo foi esse. E a gente, naquela expectativa, achando que estava tudo bem, recebe a notícia, né, de que, infelizmente, ele não tinha dado conta e ele acabou desencarnando. E quando chegou no velório dele no dia seguinte, a minha tia muito católica, ela estava colocando um monte de música, dessas músicas minhas da igreja. E aí, se alguém descobrir um dia, me conta, porque eu lembro que a letra era bonita pra caramba, que a música era muito bonita, mas eu não consegui descobrir. Mas tinha um trecho que era uma prece, e na prece dessa música católica, a pessoa cantava e pedindo perdão a Deus e agradecendo, porque ele não tinha sabido entender que o milagre não tinha acontecido do jeito que ele tinha pedido, mas que ele entendia que a misericórdia divina estava atuando da mesma forma. O que significa que não precisa ser espírita para entender que nem sempre a restauração acontece do jeito que a gente quer. Entretanto, reflete na lei divina a que todos obrigatoriamente nos entrosamos. Isso não quer dizer devamos ignorar o martírio silencioso dos companheiros em calamidade do campo físico. Porque muitas vezes a gente pensa na ideia de que, mas o sofrimento faz parte da vida, né? A gente está aqui mesmo para experimentar uma série de coisas e o sofrer faz parte. E às vezes a gente ouve, infelizmente, companheiros nossos de doutrina agindo com uma frieza de coração imensa que, ao invés de acolher, de consolar, de amparar, tenta ficar buscando explicação, especulando causas para o sofrimento daquela criatura. Uma vez, infelizmente, ouvimos de uma tia que tinha acidentado, quebrado de várias formas, num tratamento espiritual, o dirigente, infeliz, no dia falar com ela que ela ainda não tinha voltado a andar, porque a fé dela era muito fraca. Só que ela tinha tido um AVC, tinha fraturado as 2 pernas em pontos diferentes, os 2 braços em pontos diferentes, rebaixou o crânio, perfurou o pulmão, e ela não estava andando ainda porque a fé dela era fraca. E aí a gente vê como é que, às vezes, nós somos falhos no atendimento dos nossos irmãos. Para tanto, seria preciso não haver sentimento. O que eles estão lembrando aqui é exatamente do contrário. Sabemos sim quanto dói seguir noite a noite a provação dos familiares em moléstias irreversíveis. Conhecemos de perto a angústia dos pais, que recolhem no coração o suplício dos filhinhos torturados no berço. Partilhamos a dor dos que gemem nos hospitais como sentenciados à pena última, e assinalamos o tormento recôndito dos que fitam, inquietos, em doentes amados, os olhos que se embaciam. Observa, porém, o quadro escuro das transgressões humanas que nos rodeiam. Pensa nos crimes perfeitos que injuriam a terra, na insubmissão dos que se rendem às sugestões do suicídio,
prejudicando os planos da eterna sabedoria e criando aflitivas expiações para si próprio, para si mesmos. Nos processos inconfessáveis dos que usam a inteligência para agravar as necessidades dos semelhantes e na ingratidão dos que convertem o próprio lar em reduto do desespero e da morte. Medita nos torvos compromissos dos que se acumpliciam agora com os domínios do mal e perceberás que a enfermidade é quase sempre o bem exprimindo reajuste, sustando-nos a queda em delitos maiores. Ele está explicando, mas ele deixou bem claro lá atrás que não era para eliminar o sentimento. Ele está mostrando para a gente do porquê que, às vezes, mesmo atuando nos tratamentos variados, a nossa prece não alcança o resultado que a gente quer. Organizemos assim o socorro da oração, junto de todos os que padecem no corpo dilacerado. Mas se a cura demora, jamais nos aflijamos. Seja o leito de linho, de seda, palha ou pedra, a dor é sempre a mesma. E a prece, em toda parte, é bênção, reconforto, amparo, luz e vida. A prece nem sempre vai ser cura. A prece nem sempre vai ser resposta imediata, não vai ser feitiço, não vai ser milagre, não vai ser nada que vai trazer imediatamente aquilo que eu quero. Qual é a função da prece? É permitir que a gente receba, através do contato que a gente se permite ter com a misericórdia divina, que a gente receba parte dessas forças, dessas energias, que a gente coloque nelas o melhor que a gente já conseguiu construir em nós, e que a gente distribua ao redor de nós, porque Deus atende a alma pelas almas e a criatura pelas criaturas. E aí, como que essa nossa prece vai chegar nas pessoas? Para além do acolhimento, do amparo, dessa atitude constante de prece que a gente precisa colocar nos nossos dias. Mas como que esse nosso pensamento, colorido pela prece, pela elevação, vai chegar? Como bênção, como reconforto, como amparo, como luz e como vida. Lembremos-nos, no entanto, de que lesões e chagas, frustrações e defeitos em nossa forma externa são remédios da alma que nós mesmos pedimos à farmácia de Deus. Prece não é para eliminar exercício. Prece não é para eliminar tratamento. Às vezes, aquilo que a gente acha que é castigo é exatamente o recurso terapêutico que Deus coloca à nossa disposição. Que a gente possa aprender, então, a se doar. E a gente se doa quando a gente coloca o entendimento, a compreensão, essa presença divina em nós à disposição daqueles que estão caminhando também junto com cada um de nós nas nossas existências. Estou te devolvendo pelo meu relógio 4 minutinhos antes, Celinha. Não sei se alguém tem alguma questão, me perdoe. Esse, Vanessa, é maravilhoso, gente, é lindo demais. Tá? Eu estou esperando o meu de volta, porque o meu está emprestado e não voltou na minha mão já tem 6 meses. Mas ele é maravilhoso. Não, não é o seu, não. Será que ele está comigo? Porque alguém me emprestou que alguém tinha emprestado para ela. E eu estou com ele lendo. Será que é o seu? Agora eu não sei. Não, a gente descobre depois, mas eu sei que o meu vai voltar. Não tem problema, não, que eu sei que está em boas mãos. Agora eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. Mas é assim, só para dar um spoiler para quem não conhece, né?